Oi, gente! Pra você que tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu sou a Aline, eu tenho 27 anos, quando eu gravo esse vídeo, em 2021. Moro no Paraná desde que eu nasci, tenho esse canal no YouTube há alguns anos, eu já falei sobre diversos assuntos aqui, mas ele tá sem atualizar há um bom tempo por conta da vida, né? As prioridades que vão mudando e tudo mais. E engraçado que eu já falei sobre tantas coisas aqui, mas eu nunca falei sobre o tema que eu vim falar hoje, pela primeira vez, que é o estrabismo. Pra quem não sabe, o estrabismo é esse desvio nos olhos que eu ia falar algumas, mas na verdade são muitas pessoas que têm. A maioria das pessoas, né, que a gente conhece tem os olhos centralizados. E quem tem estrabismo tem um desvio. Pode ser pra dentro, como é o caso aqui do meu olho direito, pode ser pra fora, pode ser pra cima, pra baixo, pode ser um ou os dois olhos. Não vou falar de forma técnica aqui pra vocês, porque eu nem vou saber, né? Falando de forma bem simples pra vocês entenderem. É o desvio nos olhos. No meu caso aqui, que vocês vão poder ver, o meu olho direito, ele é pra dentro, né? E eu tenho um desvio vertical aqui no olho esquerdo, só que só dá pra ver ele quando eu foco a visão com o olho direito, aí esse olho sobe, né? Mas como eu tô sempre focada com o olho esquerdo, não dá pra ver, assim, só se eu trocar mesmo, porque o meu olho direito é o olho preguiçoso, é o olho que eu enxergo menos, tá? Eu nasci com estrabismo, tem pessoas que vêm a ter estrabismo no decorrer da vida, por N motivos. No meu caso, eu nasci estrábica, minha mãe percebeu logo nos primeiros meses de vida. Ela conta que a primeira vez que ela me levou no médico, a médica falou que mãe tem mania de arrumar defeito em filho e falou que eu não tinha nada. Minha mãe esperou mais alguns meses, me levou novamente e realmente foi constatado o estrabismo. E desde então, a minha vida, assim, sempre estar em oftalmologistas. Eu brinco que eu conheço todos os oftalmos de Curitiba, porque minha vida toda sempre foi fazendo acompanhamento e tratamento. Então, uso óculos desde bebê, fiz muito tratamento com tampão. E sempre a gente fez acompanhamento pelo SUS, porque assim, eu sou de uma família pobre, então a gente nunca teve acesso a plano de saúde, quem dirá fazer particular, até a informação era muito limitada, né, há 20 e poucos anos atrás. Então a gente dependia do que o SUS tinha e falava pra gente, né. A gente sempre foi informada pelos médicos que a cirurgia, porque todo o tratamento era feito pra gente chegar na cirurgia um dia, né? Eles sempre falaram pra gente que a cirurgia, ela não ia me fazer enxergar melhor, que a cirurgia era apenas pra corrigir o desvio. E a gente sempre teve consciência disso, mesmo assim a gente sempre quis a cirurgia, porque o que incomodava era realmente o desvio, porque isso impactou muito a minha vida, toda a minha vida, assim. Na minha infância, eu lembro de ser o patinho feio, das pessoas sempre... eu falo pessoas que não eram só crianças, adolescentes, adultos, sempre. As pessoas rindo de mim, chamando de vesguinha. Quem é estrábico sabe, deve ter ouvido esse péssimo apelido pelo menos uma vez na vida. Então, assim, eu era o patinho feio da escola, eu era a vesguinha, então... Eu sempre tive problema de autoestima, né? Com tudo isso não tinha como ser diferente. Então, eu cresci uma pessoa insegura, muito tímida, com dificuldade de olhar para as pessoas. Então, só quem é estrábico sabe o quanto isso impacta a nossa vida. Então, assim, eu sempre quis a cirurgia. A meta de vida era corrigir o meu olho para ter uma vida normal, igual das outras pessoas, sabe? E fazendo esses acompanhamentos pelo SUS, né? Teve uma vez que a gente chegou até a fazer consulta com anestesista e fizemos exames e tudo, só ficou do hospital ligar pra gente pra agendar a cirurgia, um grande hospital aqui de Curitiba. E a minha mãe brinca que a gente tá levando um chá de cadeira até hoje, porque isso nunca aconteceu. Eu lembro muito bem na época, minha mãe correu atrás do que deu, só sei que a gente teve que voltar para todo aquele processo de acompanhamento e tal, para tentar novamente chegar numa cirurgia. E a gente sabe que o SUS é muita gente, né, e que existem casos mais graves de saúde e tudo mais, e aí vai colocando por ordem de prioridade. Mas mesmo que demorasse, um dia essa cirurgia tinha que chegar, né, e ela nunca chegou. Minha infância e minha adolescência toda fazendo esses acompanhamentos e a cirurgia nunca chegou. E quando eu era criança, assim, vou mostrar fotos pra vocês,
o meu estrabismo era muito acentuado. Então, assim, não era que dependendo do ângulo dava pra esconder. Era muito na cara e, assim, eu sempre sofri muito bullying. Nem tinha nome na época, né? Mas eu sempre sofri muito com isso. Então, eu só queria resolver isso pra ter uma vida normal. Enfim, a vida continua. Quando eu tava na fase ali dos meus 15 anos, mais ou menos, foi uma fase muito importante pra minha vida. Foi um momento que eu acho que eu olhei mais pra dentro de mim, assim, e apesar do estrabismo, eu consegui conviver bem. Eu nunca tive uma relação, assim, com o estrabismo de tipo, sou assim mesmo, me sinto maravilhosa. Não, nunca me senti maravilhosa. Sempre minha autoestima foi péssima. Eu falo para as pessoas que se eu não tivesse nascido estrábica, eu seria uma pessoa completamente diferente de quem eu sou, porque eu sei que muitas das coisas que eu tenho, da forma como eu sou, são decorrentes da minha insegurança por conta do estrabismo, sabe? Então é muito difícil, né? Só quem passa por isso sabe. E aí nessa época da minha adolescência, eu olhei mais pra mim, pra dentro de mim e comecei a despertar para as coisas que eu gostava. Então, assim, eu me expressei mais através da moda, que é uma coisa que eu amo. Fiquei mais vaidosa, então o meu foco não era tanto o estrabismo. E nessa época também parecia que o meu estrabismo estava menos acentuado, porque quem tem sabe, como se trata de algo muscular, dependendo do ângulo, dependendo do momento, tá mais ou tá menos. Então foi uma fase assim que eu consegui viver mais fora dessa bolha que eu vivia, assim, do estrabismo, sabe? Foi nessa época, assim, que eu me senti melhor, que eu me descobri mais como pessoa, digamos assim. E aí, gente, né, o tempo vai passando. Quando foi em 2014, eu tinha 20 anos, eu tive a primeira oportunidade de fazer uma cirurgia. Vou tentar resumir ao máximo aqui pra vocês, pra não ficar um vídeo tão longo. Eu fiz uma cirurgia no olho direito, não era um médico especialista em estrabismo, era um médico oftalmologista geral, eu acho, não sei explicar muito bem, até porque na época a informação não era como é hoje, que você encontra várias comunidades de pessoas falando sobre estrabismo, muita informação e tudo mais, era um pouco mais limitado. E foi a oportunidade que eu tive, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu fiz a cirurgia, logo que eu fiz, deu pra perceber que não ficou 100%, era uma coisa que eu sabia que poderia acontecer, né? E não ficou 100%, assim, melhorou, mas não ficou 100%, e eu não tinha dinheiro pra poder fazer o retoque, a segunda cirurgia pra correção na época. E aí era o que tinha e eu fiquei esperando, né? Nessa mesma época, alguns meses depois, foi a época que eu criei esse canal no YouTube também. Então eu posso até deixar alguns vídeos, assim. Tem alguns vídeos que nem dá pra perceber o estrabismo, ou dá pra perceber muito pouco, assim. Porque, como eu falei, né, tem momentos e momentos, assim. E foi uma época que eu convivi legal também. Aí, assim, eu sempre procurei ângulos pra tirar as minhas fotos. Então, assim, vocês nunca vão me ver, talvez agora no futuro, mas nas minhas fotos antigas, eu sempre uso esse lado do rosto assim. Porque é o ângulo que esconde mais, não esconde totalmente, se você perceber, né, dá pra ver, mas assim, no geral esconde mais o meu estrabismo do que se eu virar o rosto pra cá. Então, foi assim que eu fui convivendo com o estrabismo durante esse tempo. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ter plano de saúde, então sempre fui pensando assim, vou ter plano de saúde pra fazer minha cirurgia do estrabismo. Mesmo que em alguns momentos eu não tivesse tão focada nisso, pensando o tempo todo no estrabismo, eu sempre tava, tipo, cirurgia do estrabismo, sempre foi assim. E aí, passaram os 2 anos da carência, que é o tempo que tem que esperar, né, pra fazer esse tipo de procedimento. Eu tive que fazer transferência de plano de uma corretora para outra, eu perdi esses 2 anos de carência, não foi feito o reaproveitamento. Resumindo, aí eu tive que esperar mais 2 anos e aí foi agora, que no começo de 2020, que venceu esses 2 anos de carência e finalmente eu, vou tratar agora da minha cirurgia de estrabismo. E consulta vai, consulta vem. Na última consulta, que era o momento ali de tipo, vamos resolver a questão da cirurgia agora, o médico me falou assim: Aline, me explicou rapidamente as coisas lá e ele me falou assim, o plano de saúde não cobre a tua cirurgia. E eu fiquei travado olhando, esperando ele falar.
Ele disse assim, a tua cirurgia é estética, não tem ganho funcional. Ou seja, quando diz não tem ganho funcional, né, que você não passa a enxergar melhor com a cirurgia, que era uma coisa que eu sempre soube que aconteceria. Mas estética é um termo que eu não aceito, sabe? Eu não aceito que falem que a correção do estrabismo é estético. Eu fiquei sem chão, gente. Eu voltei pra casa chorando, eu não consegui responder ele, eu fiquei totalmente perdida. Porque sabe quando você tá esperando todo o tempo, você tá pagando um plano de saúde, você tá pra aquilo, e aí te falam que não vai ser, que não vai acontecer? Eu fiquei totalmente sem chão. Eu mandei a guia depois pro plano pra ver se era isso mesmo, e eles realmente recusaram a cirurgia e me falaram a mesma coisa, que entendiam como estética por não ter ganho funcional. E eu acho que eu tô tão... eu estou tão desgastada com todo esse processo, porque, gente, eu tenho 27 anos de idade, 27 anos correndo, sabe, pra corrigir um problema que eu nasci, pra no final falarem que é estética, eu queria corrigir isso, né, como se eu estivesse querendo colocar um silicone. Eu tô muito cansada. Aí eu falei assim, não, graças a Deus agora tem um pouco mais a gente tem um pouco mais de condição financeira, então decidi fazer cirurgia particular e depois resolver isso de alguma outra forma, porque eu tô cansada. É isso, eu tenho uma filha de 2 anos, quase 3 agora, e quando ela tava pra nascer, ela nasceu em 2019, eu tinha muito, muito medo que minha filha nascesse estrábica, porque, gente, eu sei tudo que eu passei. Quem é estrábico sabe. Eu não queria que ela passasse por isso, porque seria sofrimento pra ela e seria pra mim sofrer tudo aquilo de novo, sabe? E agora que ela tá grandinha, né, entende mais as coisas e tal, às vezes ela para, olha pra mim e ela entorta o olhinho propositalmente, imitando eu. Óbvio que ela não tem maldade, mas isso me machuca demais, porque eu não queria ser assim, entende? Né? Eu sei que tem pessoas que lidam assim de uma forma, tipo, eu sou assim, eu sou diferente, e todo mundo é diferente, e eu acho muito bonito, sabe? Mas nunca foi dessa forma pra mim. Eu sempre quis resolver, corrigir, sabe? Então, essa negativa do plano de saúde pra mim foi completamente um balde de água fria. Eu fiquei muito, 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 muito arrasada. Enfim, hoje é dia 30 de novembro, a minha cirurgia está marcada para amanhã, dia 1º de dezembro de 2021. Vou operar com uma médica que eu admiro muito e que acompanhava o trabalho dela nas redes sociais e eu queria muito operar com ela, tô me sentindo muito segura. Posso comentar um pouco mais depois com vocês, eu pretendo gravar o dia de amanhã e também a recuperação. Se vocês também tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo. Mas eu queria muito, eu senti muito a vontade de gravar esse vídeo falando de uma ferida pra mim, porque isso é uma ferida, é uma coisa que nunca falei antes, né? Como eu falei pra vocês, nunca gravei vídeo antes falando sobre isso, porque é algo que realmente me machuca, me faz lembrar de todas as coisas que eu já passei. E passo, porque mesmo depois de adulta as pessoas riem, sabe? De você, tiram um sarro e tal, então é difícil ser estrábico. E eu queria deixar registrado pra ver depois de algum tempo, pra servir de um abraço pra pessoas que passem pelo mesmo, que estão tentando uma cirurgia. Enfim, é isso. Eu desejo que todas as pessoas que têm estrabismo possam ter a oportunidade de fazer a cirurgia, porque, olha, só a gente sabe o que é. Só a gente sabe. Bom, gente, é isso. Os próximos vídeos com certeza serão da cirurgia. Deus abençoe, que dê tudo certo. Provavelmente quando vocês estiverem vendo eu já vou ter feito. Mas eu venho contar novidades pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau.